uma honra poder estar contribuindo com o Ronaldo dentro do curso, da disciplina. É um desafio também. O Ronaldo, quando conversou comigo, falou: Alex, você tem 2 horas para falar do EcoSpace. Bem, é meio que impossível fazer isso, né? Mas o que a gente vai tentar fazer aqui é pontuar alguns elementos cruciais que norteiam, né, o modelo em si. E, infelizmente, devido ao tempo, a gente não vai conseguir trazer muitos detalhamentos, ok? Então, eu já me ponho à disposição de todos e todas. Caso necessitem, podem pegar meu contato com o Ronaldo. Ou, eventualmente, no final, eu posso colocar aqui. E se vocês tiverem dúvidas ou precisarem de algo, eu me ponho à disposição para poder ajudar. Assim como a maioria de vocês, eu também sou um usuário, então tenho minhas dúvidas, tenho dificuldades, assim como todos, e como o Ronaldo muito bem colocou no início, muito do que a gente consegue desenvolver com o tempo é quebrando a cara. Então, eu já adianto que, assim como vocês eventualmente venham a ter dificuldade para elaborar o modelo EcoParts e o modelo EcoSim, no final, você vai ter muita dificuldade também para gerar um modelo EcoSpace. Então, é meio que uma batalha diária para poder conseguir. Mas no final, como sempre, todas as pessoas que acabam trabalhando com modelos dizem, no final é muito prazeroso quando você vê o resultado, certo? Então, é isso que a gente vai tentar abordar um pouco nesse momento. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui minha tela. Eu acho que conseguem ver já? Sim, né? Eu acredito. Sim. Beleza. Então, o que a gente... Alguma coisa? Não, beleza. Tá. Então, só rapidamente, só para dizer como é que a gente vai tentar fazer a dinâmica aqui, eu vou ter uma apresentação que eu vou pontuar alguns elementos cruciais e, posteriormente, eu vou mostrar no próprio EcoPass, no próprio software, para a gente dar uma olhada rápida. Em havendo tempo, eu vou mostrar no final uma coisa que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos 2 anos, baseado em scripts, né, baseado na linguagem de R, para poder tentar modelar e manejar melhor os resultados, os outputs que saem com o modelo EcoSpace. Isso ainda está em fase inicial, então, em havendo tempo, eu mostro no próprio script como é que está. Beleza? Então, só rapidamente, provavelmente vocês tiveram bastante trabalho para chegar até esse momento aqui. Então, é uma longa caminhada, desde quando você começa com o EcoPass lá atrás, com a definição dos grupos, a quantificação, a estimação dos parâmetros básicos, você consegue ter a estimativa posteriormente dos outputs, dos indicadores ecológicos básicos do modelo estático. Posteriormente, quando você pula essa etapa, passa por essa etapa, você entra numa outra, que é conseguir série de dados temporais para poder inserir no modelo EcoSim, para eventualmente calibrá-lo e fazer simulações, conseguir dados de resposta ambiental, como foi pontuado já dentro do curso. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente precisa também para o EcoSpace, eu vou falar muito rapidamente lá na frente, porque isso foi muito bem detalhado já. Então, posteriormente, a você definir o EcoSim, aí sim você parte para o EcoSpace. Então, se vocês, por um acaso, conseguiram chegar nesse momento, ou seja, após uma semana, nessa sexta-feira, aqueles que estão presentes, vocês, no final, acabam sendo verdadeiros vencedores, porque a batalha não é complexa para poder chegar até esse momento. Muito embora, para vocês acabarem chegando nesse ponto aqui, de serem verdadeiros vencedores, até chegar ao EcoSpace, propriamente dito, vocês devem ter apanhado bastante. Então, é muito provável que no final, muita batalha, muita cabeça quente deve ter acontecido ao longo do processo do modelo. Essa figura é a cara do Ronaldo. Não importa, como diria o filósofo Balboa, né? Não importa o quanto você bate, o importante é apanhar e continuar em pé, né? Pois é. Então, no final, o que você tem é que muitos quebram a cabeça. Eu sou um exemplo disso. Então, várias vezes, a Alice, que trabalha junto com a gente,
várias vezes a gente trocando mensagem, um muito puto, isso aqui não está funcionando, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí para, se desespera, bota a mão na cabeça, fecha o computador, aí vai tomar um café, volta. Enfim, com isso, provavelmente vocês travaram ou vão travar muitas batalhas, né, até chegar ao ponto de ser um verdadeiro campeão, entre aspas, né? No entanto, embora vocês tenham chegado nesse ponto, ou seja, conseguiu o modelo base, conseguiu o modelo temporal dinâmico, até finalizar o modelo espacial, a gente tem ainda um bom caminho a percorrer. Então, embora muito trabalho tenha sido feito até esse momento, eu indico a vocês e já informo que muito trabalho ainda estaria por vir para elaborar o modelo EcoSpace. Beleza? Então, após essa breve brincadeira inicial aqui, só para poder descontrair um pouco, isso aqui já foi pontuado pelo Ronaldo, inclusive, a gente tem os 3 principais módulos do software, né, do EcoPath, junto com o EcoSim e o EcoSpace, e você tem aqueles módulos associados, então o Value Chain, a Alice falou muito bem ontem, e aqueles módulos adicionais, como o EcoTransfer e alguns outros, que são incorporados ao software constantemente. Isso é uma coisa interessante, já fazendo um pequeno comentário do meu ponto de vista, do EcoPath em si, ou do software, é que, embora ele seja muito preso, né, por ser um software de apertar botões, e muitas vezes as pessoas não gostam disso, alguns preferem através de linguagem de programação, ele é um software que está em constante desenvolvimento. Então, os programadores e aquelas pessoas que fazem parte do consórcio, elas acabam constantemente contribuindo para o desenvolvimento e, consequentemente, para a melhora dos modelos. E não é diferente no EcoSpace. A gente vai ver mais um pouco à frente a diferença abrupta que você tem entre o modelo EcoSpace inicial, que é datado mais ou menos para 1999, quando você tem o primeiro modelo EcoSpace desenvolvido pelo Carl Waters, junto com o Ville, e posteriormente alguns modelos mais recentes, combinando com o modelo agora em 2020, com a segunda versão do EcoOcean, que foi desenvolvido pela Marta Cole junto com o Yurum. Então, você consegue ver uma diferença muito clara, desde o input de dados e, consequentemente, a dinâmica com que isso acontece dentro do modelo, certo? E, claro, embora esse modelo ele esteja avançando bastante, muita coisa ainda se tem para se desenvolver e, consequentemente, melhorar. O Léo, por exemplo, mostrou muito bem ontem o RPath, que é uma excelente alternativa no sentido de trabalhar com os outputs do EcoSim, e eu já informo que essa é uma das grandes dificuldades do EcoSpace. A dificuldade que você tem de manejar todos os resultados que o EcoSpace acaba te jogando para fora do software. Então, esse é um dos motivos no qual a gente vem trabalhando nesse script que eu citei anteriormente, para tentar exatamente manejar melhor estes resultados. Então, só indicando rapidamente alguns pontos associados ao EcoSpace, o que seria o EcoSpace. O EcoSpace ele acaba funcionando como uma ferramenta de simulação para tentar responder questões espaciais, de uma forma geral, certo? Ele acaba trabalhando também com a forma de predizer ou de estimar espacialmente alguns padrões que você tem da pesca e da distribuição das espécies. Você consegue explorar através do mesmo os efeitos de algumas medidas de regulamentação, medidas de manejo, associadas principalmente com áreas marinhas protegidas, que é um dos principais focos, no final, um dos principais objetivos do EcoSpace, é você tentar simular isso. Algumas das características específicas desse modelo é que ele trata o movimento simétrico entre as células, a gente vai ver o que significa isso posteriormente, que são os quadrantes, que correspondem, os grids, né, que correspondem ao seu modelo, e a movimentação das espécies dentro entre grids, né, entre células, ela vai ser determinada por N fatores, mas que acaba ficando condicionada principalmente em 3, que é a preferência de habitat da espécie, a resposta ambiental da espécie a possíveis drivers ambientais e, posteriormente, alguns parâmetros de dispersão,
que a gente vai ver mais um pouco à frente, que representa exatamente a capacidade de movimentação da espécie dentro de um ambiente ou dentro da sua área modelada. Além disso, você pode eventualmente incluir, avaliar o aumento do risco de predação das espécies em hábitats que não são ideais para as mesmas. Acho que o Ronaldo acabou falando isso quando falou do EcoSim, quando ele deu uma explicação na questão da vulnerabilidade, que entra um pouco essa relação com a vulnerabilidade também, a questão dos hábitats que são, entre aspas, perfeitos, os hábitats ideais e os hábitats que não são ideais para as espécies. Isso vai estar relacionado diretamente com a disponibilidade dessa espécie ou dessa presa para o ambiente natural e, consequentemente, para os predadores. Além disso, uma coisa interessante do EcoSpace, que ainda também é pouco usado devido à dificuldade de conseguir as informações, são as avaliações do esforço de pesca. Nesse caso, a gente vai ver mais à frente, quando se fala em pesca no EcoSpace, do ponto de vista espacial, a gente fala particularmente de custo de pesca. E a gente vai ver muito rapidamente depois como é que funciona isso. Então, ainda se tem se já podendo indicar um possível gap que você tem no EcoSpace, está relacionado no sentido de que você ainda não consegue avaliar perfeitamente, por exemplo, a distribuição do esforço de pesca. Como eu citei, o esforço de pesca ele vai estar relacionado no modelo como um proxy do custo de pesca. Então, por exemplo, um exemplo bem tradicional que se traz no EcoSpace normalmente é a relação que você tem de custo do porto para onde o barco ou a frota vai. Então, quanto mais distante do porto, teoricamente, mais caro se torna o custo da pescaria. Então, é mais ou menos nesse sentido que o EcoSpace acaba trabalhando com o esforço de pesca. Mais recentemente, acho que especificamente no final do ano passado, o Will, junto com alguns colaboradores lá da Austrália, eles publicaram um artigo recente, depois eu posso passar, no final do ano passado, que eles avaliam o efeito o impacto da pesca de arrasto, isso através do tracking, através do esforço de pesca, no fundo marinho. E aí eles relacionam o modelo EcoSpace, utiliza bases de informações através do ArcGIS e alguns outros tipos de softwares que ele acaba avaliando dentro desse sentido. Mas, enfim, além disso, o modelo EcoSpace, ele acaba, de certa forma, replicando a dinâmica do EcoSim, no entanto, sob uma ótica espacial. Então, não se enganem, o EcoSpace ele é extremamente dependente do EcoSim. Se seu EcoSim ele não vai estar estruturado, se ele não vai estar bem calibrado, o que provavelmente vai acontecer no EcoSpace é que os resultados irão surgir, como qualquer modelo, você não precisa ter o melhor modelo do mundo, ele vai acabar te dando uma resposta. No entanto, o que qualquer modelador deve fazer no final, sempre que roda um modelo e observa o resultado, é avaliar se aquilo que está na tela do computador é consistente. E aí vai muito da ética profissional de quem vai estar modelando, de avaliar aquilo ali. Essa resposta, ela realmente faz sentido, ou essa resposta não faz. Então, nesse sentido, o EcoSpace ele acaba replicando um pouco a dinâmica, ou replicando de forma bem similar a dinâmica do EcoSim, no entanto, sob uma ótica espacial. Ok? Como citado anteriormente, você tem outras informações que estão ligadas a esse grid, como a dispersão dos organismos, como eu falei, é um dos inputs, uma das configurações que você precisa ajustar, que vai estar relacionado com a distribuição da espécie, ok? O próprio movimento do esforço, através, como citado antes também, do custo da pesca, e como a alocação, que nesse sentido vai ser correspondente a correntes, você pode adicionar também informações de correntes oceânicas ou, eventualmente, a identificação de zonas de ressurgência. Isso é possível fazer dentro do modelo também. Beleza? Então, para não ficar me prolongando em cada parte, eu vou adiantando um pouco, certo? Se por um acaso vocês tiverem dúvidas ou tiverem algum questionamento ou comentário, por favor, falem que a gente para e tenta esclarecer da melhor maneira possível, ok? Então, como citado, o EcoSpace ele acaba se baseando, de certa forma, no EcoSim. Então, eu não vou detalhar a parte matemática em si aqui,
que não cabe, né, nesse sentido, mas, como citado, o EcoSpace ele acaba replicando um pouco o que o EcoSim acaba fazendo, no entanto, sob uma ótica espacial. Então, nesse sentido, a própria equação, no final, ou a relação que você tem no ambiente, desde da produção do organismo e, consequentemente, a sua perda para as diferentes caixas, né, dentro do ecossistema, são semelhantes ao EcoSim. A grande diferença, como citado, é que com o EcoSpace você vai avaliar, propriamente dito, essa dinâmica espacial, ok? Que vai ser diretamente baseada nesse modelo anteriormente definido, que é o próprio EcoSim. Então, no final, um dos principais fatores que fazem o EcoSpace funcionar é exatamente a relação que você tem de movimentação entre uma célula e outra, como é que isso é feito. Então, você pega o seu ecossistema, uma área X, e você transforma ela em pequenos quadrados, onde cada quadrado daquele, ou cada célula, ela vai receber uma série de informações dentro de cada célula daquela. Então, você vai ter informações sobre variáveis abióticas, você vai ter informações sobre profundidade, você vai ter informações sobre a biomassa das espécies, você vai ter informações, deixa eu ver mais aqui, sobre a pesca, você vai ter mais informações sobre, eventualmente, migração. Então, isso faz tudo ser inserido dentro de uma célula. Agora, isso é dentro de uma célula. Quando você trabalha com modelos com uma área muito grande, essa célula ela pode se transformar muitas vezes em 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 células. Isso vai depender do tamanho que a célula tem, do tamanho do grid, né? E, consequentemente, a quantidade de informação que você tem disponível nesse sistema. Então, no final, o que a gente tem para a estimativa, por exemplo, da biomassa, que é o sentido principal do EcoSpace, né, nessa primeira fase, ela acaba relacionando para cada célula uma taxa de migração, que dentro do modelo é assumido como a entrada e saída de 4 tipos de fluxos relacionados a cada ponta desse grid. Então, você tem saídas superiores, laterais, inferiores e laterais novamente. Então, essa relação que você tem entre a entrada e saída de biomassa, propriamente dito, teórico de biomassa, é que acaba regulamentando, no final, o que você tem como entrada e saída dentro do modelo. Então, com isso, você tem uma pequena variável chamada de MI mais 1, MJ mais 1, que corresponde exatamente à movimentação de um grid para o outro. Então, no final, o que você tem é, para a estimativa da biomassa de uma espécie I, o que você tem é a movimentação dessa espécie I entre o eixo cartesiano x, y, mais um, que denota mais um movimento, vezes a biomassa inicial naquele quadrante, B, x, y. Então, você tem um grid, deixa eu só fazer um pequeno desenho aqui, não vai ficar bom, mas não está nem um pouco bom, mas enfim. Então, você tem essa BIJ, e que é essa biomassa inicial dentro desse grid, e como é que a biomassa ela acaba sendo estimada para o outro grid ao lado. É exatamente a taxa, o quanto você tem de movimentação desse grid para esse, vezes a biomassa inicial posteriormente definida no grid de origem. Ok, beleza. Como é que é estimada essa taxa de migração, essa taxa de emigração no final? Como é que é estimada essa taxa de mudança de um grid para o outro? Isso é baseado nas informações que você vai acabar adicionando no modelo, que vai estar condicionado principalmente com as variáveis abióticas, os drivers ambientais, bem como a definição do habitat. Então, você, com essas duas informações, associado às taxas de dispersão, que a gente vai ver mais um pouco à frente, você insere esse parâmetro no modelo e ele automaticamente faz isso através do próprio algoritmo definido pelo software. E com isso ele consegue fazer a estimativa de mudança de biomassa de um grid para o outro. Então, se você pensar, você tem basicamente 4 cálculos para cada tipo de grid ao mesmo tempo, o que vai acabar correspondendo na biomassa para esse grid de cá, para o grid de cá, para o grid de cá e para o grid que eventualmente estaria aqui embaixo. Beleza? Então,
essa é uma forma meio que simplificada de você tentar identificar ou ver como é que funciona o transporte de biomassa de um quadrante ou de um grid para o outro. Esse não é o nosso objetivo a princípio aqui, embora a gente queira detalhar um pouco, né, a parte teórica, a gente não vai ter tanto tempo. Então, é só para ficar marcado que a biomassa ela é baseada exatamente nesse critério, nesse parâmetro de movimentação de um grid para o outro. Beleza? Então, nesse sentido, antes de a gente, propriamente dito, iniciar a começar a trabalhar com o EcoSpace, alguns elementos devem ser pontuados ou devem ser levados em consideração. Beleza? O primeiro deles é que, como já foi citado algumas vezes, eu acho que o Ronaldo também citou, inclusive na aula de ontem, a Alice, eu acho que falou algo nesse sentido, para elaborar o EcoSpace, você precisa ter os modelos EcoPass e EcoSim definidos, estruturados e calibrados, ok? Então, não adianta você querer tentar fazer o EcoSpace sem antes ter finalizado os outros dois modelos. O modelo do EcoPath em si, ele acaba sendo definido, né? Em si, o modelo EcoSpace ele acaba sendo definido ou construído com base no modelo EcoPath, ok? Baseado no equilíbrio de massas, o equilíbrio termodinâmico, toda a teoria que você tem por trás do modelo EcoPath, você vai ter também no modelo EcoSpace, tendo em vista que ele vai ser derivado também desse primeiro. Uma coisa importante, antes de realmente iniciar o modelo EcoSpace, sempre isso acontece, toda vez que você acaba rodando o modelo EcoSpace, ele puxa as informações do modelo EcoSim, mas é importante você rodar e checar comportamento e como está funcionando o seu modelo através do EcoSim. Okay? No final, uma coisa importante que a gente vai ver rapidamente quando for falar no software é que você consegue comparar, assim como no EcoSim, uma das saídas do modelo EcoSpace são saídas com plots com variáveis contínuas, ou seja, igual aquele plot que nós temos do EcoSim, que é formado por linhas, cada linha corresponde a uma espécie, e essas linhas podem ser definidas por variáveis como biomassa, captura e assim sucessivamente, no EcoSpace também. Além disso, assim como no EcoSim, você consegue comparar ou validar, isso aí principalmente baseado no EcoSim. No EcoSim você entra com time series, certo? Você, quando vai fazer simulações, você acaba entrando com a série temporal de dados. O EcoSpace, quando ele roda o modelo, no final ele faz uma comparação daquele seu padrão da time series iniciado e do resultado do EcoSim com o novo resultado do EcoSpace. Então, ele compara, por exemplo, um dado de captura que já está no modelo, comparado com um dado de captura estimado baseado nos padrões espaciais, ok? Então, posteriormente a avaliar isso, avaliar o EcoSim, propriamente dito, ver como o mesmo está funcionando, é que aí sim a gente pode começar a trabalhar, a criar, a rodar, ou eventualmente mexer, propriamente dito, no modelo EcoSpace. Então, se fosse para dar uma dica, a princípio, nunca queiram, tem um pequeno ditado que diz, não sei se é colocar o carro na frente dos bois, algo nesse sentido assim. Então, não queiram adiantar o processo sem antes definir o que você precisa anteriormente fazer, que é o EcoPass e o EcoSim, ok? Para vocês terem uma noção, no final dessa apresentação eu vou mostrar um estudo de caso que a gente vem trabalhando, tanto eu, Ronaldo, como a Alice e outros colaboradores. Para vocês terem uma noção, eu e a Alice, a gente está trabalhando em um modelo específico para a costa do Nordeste. A Alice focando no EcoSim e eu, em paralelo, no EcoSpace. Então, a gente está trabalhando junto nisso, de certa forma. A gente já está nesse trabalho, acho que vai fazer, me corrija, Alice, nesse sentido, há quase 2 anos, se eu não me engano, trabalhando em paralelo. Exatamente. Trabalhando em paralelo, desde o modelo base até o EcoSpace. E agora, após 2 anos de trabalho, propriamente dito, é que a gente já, o EcoSim tá beleza, a Alice está bem adiantada, está com um artigo bem encaminhado já, e no caso do EcoSpace, agora é que a gente já tem a estrutura de dados para começar a escrever um artigo. Então, isso é só para fazer um paralelo para vocês do quanto, muitas vezes, leva tempo para você fazer isso, ok? E muitas vezes, quando você fala de modelos,
acelerar o processo em si, ele acaba resultando muitas vezes num resultado não tão interessante. Okay? Então, a pressa é inimiga da perfeição, né? Existe esse ditado. Então, nesse sentido, é verdade com o EcoSpace. Alex, acho que você vai falar, mas assim, também lembrar, né, que é possível você fazer um modelo EcoPath, EcoSim para um ecossistema pequeno, como nós fizemos para a Baía do Araçá, né, que tem menos de 1 quilômetro quadrado, né? Mas, assim, o uso do EcoSpace, ele é limitado, né, em ambientes pequenos, né? Tá, então o Alex vai falar, mas, assim, é só para adiantar, né, se o seu ecossistema, o ecossistema que você pretende, ele não é muito grande, né, se você tem um riacho, por exemplo, é muito difícil você pensar num EcoSpace, porque a escala de trabalho vão ser diferentes também, né, mas mesmo nesses riachos, nesses ecossistemas pequenos, é possível fazer o EcoPath e também rodar um EcoSim. Tem uma pergunta, Leonardo. Tá. Qual é o tamanho, então... Tá, não, isso ele vai explicar. O Alex vai explicar que o Leonardo está aqui e ele perguntou qual o tamanho da célula, mas isso um pouquinho mais para frente, né, Alex? Sim, vou falar posteriormente. Na verdade, eu não tinha colocado algo nesse sentido para falar, mas o que eu vou falar agora nesse momento complementa um pouco do que você disse em relação à área modelada. Então, eu faço um pequeno comentário. Então, uma coisa que muitas pessoas acabam fazendo, e isso acaba funcionando principalmente para aquelas que não estão acostumadas a trabalhar com os modelos que a gente vem trabalhando, né? Com os modelos EcoPath, EcoSim e EcoSpace, que tem um pequeno erro de comparar muitas vezes o EcoSim com o EcoSpace. Então, para aquelas pessoas que normalmente não conhecem, se diz, não, o EcoSpace é melhor que o EcoSim, ou o EcoSim é melhor que o EcoPath. Não, na verdade, são ferramentas distintas. Cada ferramenta apresenta características específicas e ela vai te dar um resultado distinto. Então, neste sentido, não existe essa de o EcoSpace ele é melhor do que o EcoSim. Não é. O que você tem, na verdade, é que o EcoSpace ele vai acabar te fornecendo, te promovendo uma resposta ou, eventualmente, um resultado sobre uma outra perspectiva. E, nesse sentido, é importante destacar, isso que o Ronaldo acabou falando, é que a utilização do EcoSpace ela deve ser muito bem pensada no sentido de ela vir te dar uma resposta a uma questão específica. Não é eu vou pegar um ecossistema qualquer que eventualmente a gente não tem uma definição clara de uma pergunta, né, de como acabar avaliando isso espacialmente e vou fazer um EcoSpace. Como o exemplo que o Ronaldo falou, por exemplo, de um rio. Então você vai pegar um rio pequeno, uma área pequena, que você vai modelar. Não, vou modelar espacialmente porque eu acho bonito. Não é dessa forma que funciona, certo? Então, você precisa ter um pouco de cuidado e usar apenas quando essa ferramenta for realmente te dar uma resposta. Porque, como citado anteriormente, ela acaba trazendo resultados semelhantes como o EcoSim, ok? Mas sobre uma outra perspectiva. Então, no sentido que o Ronaldo falou, realmente essa é uma das limitações do EcoSpace em si, assim como várias outras. Confesso que agora eu fui meio bairrista e me recordando, eu acho que eu não coloquei os principais defeitos, entre aspas, do EcoSpace, mas eu posso comentar alguns deles agora, nesse momento. Um deles é em relação à área, ok? Como o Ronaldo bem colocou. Por quê? Uma área pequena muitas vezes não é ideal para gerar um modelo EcoSpace. Se vocês se recordarem, deixa eu voltar aqui. Se vocês se recordarem aqui, você tem uma relação direta de movimentação de um grid para o outro no ambiente. Então, se teu ecossistema ele é muito pequeno, e novamente, essa movimentação é baseada no habitat, é baseada nas variáveis ambientais e é baseada nas taxas de dispersão. Então, se teu ambiente é muito pequeno, e as taxas de dispersão, mesmo mínimas aplicadas ao modelo, forem muito grandes, tu não vai ter movimentação nenhuma dentro desse ecossistema. Quer ver um exemplo? Uma das taxas de dispersão que normalmente a gente utiliza, são 3, vou falar mais à frente rapidamente, mas são 3 o padrão. 3, 30 e 300, corresponde a 3 km por... Eu não lembro agora se por hora, algo por hora não. Eu não lembro agora a segunda variável,
mas é 333 quilômetros. Então, imagine que você trabalhe num ecossistema que a sua dimensão dentro do ecossistema, vamos supor que seja um ecossistema super pequeno, com 1 quilômetro ou 2 quilômetros e meio de extensão de um lado para o outro, vamos supor, como se fosse um quadrado. Então, no final, dentro desse ecossistema, você não vai ter variação de biomassa de um quadrante, de um grid para o outro. Além disso, a gente vai ver, que foi uma pergunta do Léo mais à frente, a definição do tamanho do grid, ela vai ter que ser muito bem pensada quando você vai elaborar o modelo. E ela deve ser adequada não só à área que você está trabalhando, a sua área, a grande área do modelo, bem como as informações que você tem disponível para elaborar o modelo. Então, uma coisa importante que a gente pode pontuar é que quanto menor o grid, mais uma maior quantidade de grid você vai ter no seu mapa e, consequentemente, isso vai acabar resultando num peso computacional de cálculo muito grande. E muitas vezes um grid muito pequeno acaba caindo no que eu citei aqui anteriormente. Você não consegue ter movimentação teórica, o modelo não consegue estimar isso, devido às limitações do próprio modelo, a modificação ou a mudança de movimento de um grid para o outro, devido a essa proximidade, certo? Essa seria uma das principais limitações do modelo. Uma outra limitação que eu já citei já antes, que é a questão da parte gráfica. Então, o modelo ele acaba sendo muito difícil de você trabalhar graficamente, seja dentro do próprio software, como seja fora do mesmo. Então, a gente vai ver que a quantidade de informações que acaba saindo do modelo, a visualização que você tem dessas informações, ela é extremamente confusa, ok? E a quantidade de informações é muito grande. Então, é a mesma lógica que se tem para a elaboração de um código em R para o EcoSim, é o que você tem no EcoSpace. Você gera muitos dados, você gera muitos arquivos, e para manejar esses arquivos não tem outra opção. Não existe software no mundo que consiga fazer isso, só com programação. Eu vou mostrar para vocês o exemplo do nosso. Cada cenário que a gente roda gera em torno de 35 a 45 gigabytes de arquivos para cada cenário. E cada cenário desse, considerando uma simulação de 100 anos, mais ou menos, você tem 1.188, se não me engano, 1.188 arquivos por espécie, considerando 50 compartimentos. Então, imagine a quantidade de arquivo para fazer isso, onde cada arquivo desse corresponde a um mapa. Ou, muitas vezes, dentro de um mapa, você tem vários meses. Como é que tu faz para manejar isso? Se você tentar abrir isso em um software de GIS, como, por exemplo, o ArcGIS ou o QGIS, muito provavelmente, se você não tiver um computador muito bom, o programa nem vai abrir no final. Então, essa é uma outra grande limitação quando você fala no EcoSpace, certo? Assim como toda limitação, como para qualquer modelo. Então, você deve ter muito cuidado com os parâmetros de entrada, ou como qualquer modelo, você tenta fazer uma representação do real, mas muitas vezes isso não corresponde à realidade, então tem que tentar usar isso com certa prudência, sempre pontuando as limitações que o mesmo tem. Beleza? Como eu citei, eu fui meio bairrista nesse sentido, mas eu posso adicionar na apresentação, antes de mandar para vocês, alguns dos principais limitantes relacionados ao EcoSpace, certo? Então, nesse sentido, a gente tem com o EcoSpace 3 principais pontos cruciais que eu gostaria de pontuar e levantar com vocês, que é a informação, os dados e o conhecimento. Então, como o Ronaldo pontuou, a gente precisa de muito mais informações para o EcoSpace. Informações essas associadas principalmente ao ecossistema, ao ambiente e à relação que as espécies têm com esse ecossistema, com esse ambiente. Então, você necessita, dessa forma, de uma quantidade de dados muito maior, o que vai acabar nos remontando a esse terceiro ponto crucial, que é a questão do conhecimento. Então, para isso, você precisa ter conhecimento não apenas do uso da ferramenta do EcoSpace, mas é necessário, se você eventualmente não tiver uma parceria legal para trabalhar nesse sentido, você precisa ter um conhecimento muito bom, e aí eu ponto que é o principal ponto crucial de GIS. Então, se você eventualmente não tem
uma base relativamente boa de GIS. Para quem não sabe, a Geographic Information System, o GIS, o trabalho com mapas, você vai ter muita dificuldade, principalmente no sentido de conseguir captar as informações necessárias, manejar essas informações para inserir no modelo. Para inserir no modelo, é super tranquilo. Não tem muita dificuldade. É tanto que eu vou mostrar para vocês o exemplo, quando a gente entrar no software, a gente vai montar o modelo EcoSpace em 5 minutos. Claro que os arquivos vão estar prontos, né? Então, muitas vezes, o modelo, o software em si, é o que menos importa. Muitas vezes, o que dá mais trabalho, e vocês provavelmente veem isso constantemente quando trabalha com EcoPath e trabalha com EcoSim, são as informações que são necessárias para incluir dentro do modelo. E, nesse sentido, é que o GIS ele acaba sendo fundamental no processo de inclusão desses dados e, eventualmente, dessas informações dentro do modelo EcoSpace. Beleza? Se tiverem dúvidas ou algum questionamento, podem falar, tá certo? Eu já sou um pouco acelerado, corrido, e eu estou correndo um pouco mais ainda para poder cumprir com o horário que o Ronaldo combinou comigo, beleza? Então, só pontuando rapidamente, como eu disse, o EcoSpace, assim como o software EcoPath, ele está em constante atualização. Então, várias informações, várias ferramentas são incorporadas praticamente todos os anos no modelo. Okay? Então, se a gente fizer uma comparação básica do primeiro modelo lá, desenvolvido pelo Carl Waters, que foi o primeiro modelo EcoSpace que propriamente a gente tem publicado, que foi esse para avaliação do impacto de áreas marinhas protegidas, essa é a visualização que você tinha no sentido do mapeamento na época. Isso aqui corresponde à biomassa, à distribuição de biomassa de peixes demersais, né? Muito provavelmente aqui algo no sentido com esboço feito na mão, com cálculos feitos na mão, tá certo? Mas essa é a visualização que você tem no início, na teoria do modelo EcoSpace. Obviamente, com o tempo, esse modelo ele foi sendo atualizado constantemente, chegando ao ponto de você ter, primeiramente, do ponto de vista visual, trabalhando em outros tipos de softwares, melhorando isso, e, consequentemente, dando uma maior definição, uma maior robustez aos resultados. Então, se a gente passar aqui em 2016, você já tem uma outra conformidade, uma outra visualização de informações com, eventualmente, mais detalhes. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver. Isso aqui provavelmente feito no software ArcGIS, pelo layout, ele é muito parecido com o ArcGIS, mas você tem um maior detalhamento de informações se você comparar ao que tinha anteriormente visto aqui no modelo do Carl Waters, ok? E, consequentemente, você tem muito mais informações e dados associados a esse modelo aqui, comparado a esse aqui, ok? Claro, por motivos óbvios. Antes não se tinha todo o aparato computacional, antes não se tinha todas as informações, e isso vai avançando com o tempo. E, mais recentemente, com a nova ferramenta, uma nova versão do modelo EcoOcean, que foi publicado pela Marta no ano 2020, se eu não me engano, no final de 2020, você tem, além, claro, do aumento de uma escala de modelo, nesse sentido, você acaba tendo uma visualização bem maior da tua área modelada. Então, com o desenvolvimento de novas ferramentas e métodos, você acaba, eventualmente, também trabalhando com áreas maiores e um trabalho computacional bem maior. E com isso você acaba tendo uma visualização de resultados bem mais clara e bem mais robusta comparado aos modelos previamente publicados. Quer falar algo, não? Não, é só para falar para o pessoal que esse EcoOcean, né, chamado EcoOcean, na verdade, ele é um EcoPath, EcoSim, EcoSpace para o mundo. Né? Na verdade, foi isso que a Marta e o Yurun fizeram, tá? Então, é uma coisa assim para o mundo mundial, sabe aquela expressão? Então, eles fizeram uma análise usando todos os desembarques pesqueiros, captura mundial, etc. Tá? É bem interessante, inclusive, várias informações que são utilizadas no modelo, a gente acabou está usando, inclusive, na costa do Brasil, no sentido do protocolo de como fazer. E só lembrando, essa é uma segunda versão do EcoOcean. A gente tinha uma versão anterior, a 1.0, e essa ficou a 2.0, né?
Claro que muito mais abastecida de informações consequentemente, o resultado é muito mais interessante. Mas, no final, o sentido de mostrar isso para vocês é que o modelo era uma coisa antes e ele é outra totalmente distinta nos dias atuais. Então, se a gente fizer uma comparação bem rápida entre o modelo tradicional EcoSpace com o modelo mais recente, ou seja, posterior à versão 6.4, e todas suas derivadas acima, né, da 6.4, a 6.5, a 6.6, ponto, até a versão mais recente, que é uma versão de desenvolvedor, né, na qual tanto eu, a Alice e o Ronaldo a gente tem acesso, que foi fornecida exatamente pelo Euron, a versão 6.7. Então, você tem ainda algo sendo desenvolvido que provavelmente vai estar saindo nos próximos anos para acesso completo de todo mundo. Com mais informações, com novos plugins, com novas ferramentas e, eventualmente, acaba melhorando o modelo. Então, nesse sentido, se a gente fizer uma comparação básica do modelo EcoSpace do passado, inicial, né, tradicional, com o novo modelo EcoSpace, antes você tinha relacionado com os habitats e os habitats preferenciais a ideia de sim ou não, ou seja, ele está nesse habitat, mas não está nesse, ele está nesse, mas não está nesse, algo bem mais centrado, bem mais linear, ok? Com o novo modelo, com o desenvolvimento de um novo algoritmo, você consegue fracionar os habitats, por exemplo. Você consegue indicar que uma espécie ela vai estar 50% distribuída sobre um habitat de areia e ela vai estar, por exemplo, 30% distribuída sobre um habitat de lama. Então, você consegue fracionar os habitats. Diferentemente do que a gente tinha no tradicional, o modelo EcoSpace tradicional, ele se baseava principalmente na distribuição por habitats. No novo modelo EcoSpace, acima dessa versão 6.4, você tem a inclusão, por exemplo, das variáveis abióticas, ou das respostas ambientais, ou dos drivers, né? E com isso você acaba tendo um detalhamento e, consequentemente, o resultado muito mais robusto comparado ao modelo tradicional. Além disso, quando a gente compara ao modelo mais atual, você tem a possibilidade de ter um quadro de trabalho externo, muitas vezes. Você consegue trazer informações, a gente vai pontuar isso lá para o final, trazer informações de outros modelos, outputs de outros modelos e incluir no modelo EcoSpace. Tá fazendo assim, também trazendo assim uma maior robustez e confiança no resultado, ok? Então, de uma forma geral, você tem essas pequenas diferenças, entre aspas, pequenas, né, acabam fazendo com que o modelo EcoSpace hoje seja uma ferramenta extremamente robusta comparado ao que você tinha no ponto de vista tradicional, principalmente no início dos anos 2000, até mais ou menos meados de 2008, 2009, 2010, que é quando você começa a ter as versões subsequentes do EcoPath. Beleza? Então, passado esse preâmbulo inicial, a gente vai passar por algumas informações básicas que são necessárias para elaborar o modelo EcoSpace. Então, eu pontuei elas aqui em 5, na verdade, né? Quais seriam os dados necessários, como a gente, teoricamente, ajustaria o modelo, a definição de possíveis cenários, se esse for o caso, lembrando que o modelo EcoSpace não necessariamente você precisa elaborar cenários, aumentando esforço de pesca, botando áreas marinhas protegidas, você tem modelos EcoSpace que se baseiam, por exemplo, numa coisa que outros modelos fazem, que é o modelo de nicho. Então, com o modelo EcoSpace básico, você consegue estimar a distribuição das espécies em um determinado ecossistema. Então, é possível fazer isso, ok? Então, caso você tenha algum cenário, você identifica, padroniza esses cenários e aí sim você tem acesso aos outputs. E quais são esses outputs a gente vai ver bem rapidamente. Ainda sobre uma interface do software EcoPath. E posteriormente, a gente vai pontuar bem rapidamente como a gente poderia trabalhar com esses outputs, essa carga de informações da interface do EcoPath para uma interface externa de trabalho, tal como o R, como o Python, o MATLAB ou eventualmente algum outro software de gerenciamento de dados, principalmente dados mapeados, ok? Então, se a gente for pontuar rapidamente, você tem isso aqui. Você tem que os inputs de dados, para você ter os inputs de dados, normalmente são necessários
a, a elaboração e a rodagem disso, o run, né, acaba funcionando exatamente no EcoSpace, mas o trabalho e o gerenciamento dos dados, ele normalmente é feito fora. Ele é feito normalmente com ArcGIS, com QGIS, com R, ou eventualmente algum outro software de gerenciamento de dados espaciais, ok? Então, esse input de dados gerenciado externamente, ele é inserido no modelo EcoSpace. A gente tem um ajuste no modelo EcoSpace dentro do software, dentro do próprio software, mas você também pode ter o auxílio de outras plataformas ou de outros softwares no processo de gerar alguns ajustes importantes dentro do modelo, como, por exemplo, as respostas ambientais, as environmental curves, que você pode, embora eu não vou pontuar com tanto detalhe, eu acredito que o Léo, Ronaldo e a Alice já devem ter falado algo nesse sentido. Você pode utilizar os dados do Aquamaps, ok? Mas você também pode estimar as respostas, as curvas de resposta ambiental, através de diversos modelos. Então, os modelos de nicho, eles acabam fornecendo isso. Você tem, normalmente, algumas dessas curvas de resposta ambiental são baseadas em modelo GAN, mas só que para isso você precisa de muito mais informação. Você precisa de informação pontual das espécies, das variáveis abióticas, você precisa gerar um outro trabalho para, eventualmente, você ter essa informação. Aí você pode me perguntar assim, ok, mas qual a diferença disso? A diferença é total no final. Porque, embora o Aquamaps nos dê e nos forneça a melhor informação possível disponível, que é o que tem, muitas vezes os dados provenientes ou que estão dispostos no Aquamaps, eles não condizem, muitas vezes, a uma realidade, um ambiente mais local, mais regional. Além disso, o refino, ou eventualmente o detalhamento dessas curvas no Aquamaps, ela não é tão adequada. E muitas vezes o modelo, a gente pode olhar isso quando for olhar no software, ele não se comporta muito bem. Então, um modelo, por exemplo, como o modelo GAN, ele vai te dar uma curva muito mais refinada, o que, no final, vai acabar gerando um resultado muito mais fiel ao que, teoricamente, seria a resposta da espécie a possíveis variáveis ambientais. Beleza? Posteriormente, esse ajuste do modelo, a gente tem a definição desses cenários exclusivamente no modelo, no próprio software, e posteriormente esses outputs também no próprio software. Quando você tem esses outputs no EcoPath em si, no programa, você consegue exportá-los para fora, assim como no EcoSim, assim como no modelo base, e com isso você trabalha diretamente em diversas plataformas de gerenciamento de dados, aqui eu trago 3, o ArcGIS, o R e o MATLAB, você pode usar o Python também, ou eventualmente algum outro software de gerenciamento de informações, de maneira geral, de dados, para tentar trabalhar isso da melhor maneira possível. Isso quer dizer que, ok, Alex, então quer dizer que se eu parar nesse ponto aqui, o modelo não vai estar bom? Não, o modelo vai estar ótimo, porque o resultado do modelo ele acaba saindo aqui. No entanto, a gente vai ver que muitas vezes, isso é uma opinião particular minha, ok? Eu não sou muito, eu não vejo como atrativos outputs no próprio software. Então, por isso que eu prefiro gerar algo externamente, até porque o software, ele acaba te limitando muitas vezes no processo de analisar esses dados. Então, quer ver um exemplo básico? O modelo EcoSpace, o output, ou até o EcoSim. Vamos pensar no EcoSim, propriamente dito, que vocês já acabaram vendo com mais detalhes. Você tem a variação temporal, não é isso? Ao longo do tempo da biomassa. Então, você faz o cenário 1, cenário 2, cenário 3. Você roda o modelo 3, 4 vezes, vamos supor. Cenário 1, 2, 3 e 4. Você não consegue comparar no modelo EcoPath, ou no EcoSim, no modelo base. Você não consegue comparar o cenário 1, 2 e 3. Você precisa exportar isso e trabalhar fora. É o mesmo sentido no EcoSpace. Então, muitas vezes, isso acaba te limitando no processo de você avaliar melhor os resultados. Obviamente, além desses softwares, dessas plataformas que eu citei, você tem aquelas outras que já são citadas desde o início do modelo base, okay, que são ferramentas fundamentais no processo da elaboração do modelo. Desde o Fishbase, o Worms, o Aquamaps, o CLifeBase, você tem o Ocean Color Web, que acaba fornecendo
uma plataforma, um database da NOAA, que você consegue ter informações de produtividade primária, de temperatura, oxigênio e assim sucessivamente, bem como o FISHMIP, que acaba entrando numa parte mais robusta do modelo, focado principalmente em previsões futuras, ok? Então, essas plataformas, esses databases online, né, Open Access, eles são fundamentais dentro da elaboração do modelo, e muitas vezes são pouco usados, certo? Provavelmente o Ronaldo deve ter citado, eu não sei, Ronaldo, se você citou isso quando falou lá no modelo base, a definição dos traits, do Taxonomy Traits, quando a gente coloca se é invertebrado, se é peixe, Sim, qual é a falando. espécie. Mostramos isso. Isso, perfeito. Isso é muito importante até para o EcoSpace, porque uma das saídas do EcoSpace é, por exemplo, comparar biomassa de invertebrado com biomassa de peixe. Mas como é que tu consegue identificar isso? Tu precisa definir isso lá em cima, no teu modelo. Então, o Taxonomic Traits ele é fundamental dentro desse processo, assim como o tamanho dos indivíduos. A gente tem uma pequena aba lá que você identifica L50, L infinito, L máximo, tamanho de captura e, eventualmente, um ou outro tamanho desse. Essas informações elas acabam sendo utilizadas tanto no EcoSim como no EcoSpace. Então, nesse sentido, elas são fundamentais de serem inseridas lá anteriormente, tá certo? E uma coisa que a gente vem vendo nos últimos tempos, que também entra um pouco na limitação do próprio EcoSpace, é que os resultados do EcoSpace a nível de espécie, muitas vezes, eles não são tão claros. No entanto, a visualização a nível de grupo ou a nível de indicadores ecológicos, ela acaba sendo mais robusta e mais fiel. Então, no final, os últimos artigos que vêm saindo nos últimos anos, eles estão focados principalmente nos indicadores ecológicos e principalmente nos grupos, seja peixes, ou seja, peixes pelágicos, demersais, eventualmente espécies listadas na IUCN, como critério A, B ou C, e assim sucessivamente. Então, isso é definido exatamente no Taxonomic Traits. Então, se você pensa em chegar no EcoSpace sem antes, novamente, ter finalizado todo o ajuste anterior, você vai ter que acabar voltando. E aí, citando um pouco da nossa experiência, a gente acabou quebrando a cara com isso, tanto eu como a Alice, como o Ronaldo. A gente acabou gerando modelo só depois, com conversas e reuniões junto com a Marta e o Urum, eles falaram, vamos preencher isso aqui. A gente foi, voltou lá, preencheu tudinho, a gente teve que ajustar o modelo novamente para começar a identificar e ver os padrões nos resultados. Beleza? Então, nesse sentido, a gente vai ver rapidamente um pouco dos inputs, ou dos dados necessários para serem incluídos no modelo. Então, esses dados eles podem ser vários, ok? Você tem um ponto crucial, ou alguns dados cruciais que são necessários para o modelo funcionar, ou seja, não podem faltar, ok? Que são os base maps, que são os mapas bases do próprio modelo, que incluem profundidade e produtividade primária, ok? Acaba sendo a base do modelo. Então, a primeira base e o primeiro dado que você deve computar dentro do modelo é a profundidade. Então, você pode utilizar ou a profundidade ou a produtividade primária. Então, sem a profundidade, você não consegue elaborar o modelo, certo? Embora você tenha habitat, muitas vezes o modelo base ele não funciona se você não tiver um modelo de profundidade ou de produtividade primária. No caso da profundidade, é um dos parâmetros básicos de qualquer ecossistema. Você consegue essas informações muito facilmente, né, no final. Além disso, outras 3 informações que são cruciais nesse sentido são as taxas de dispersão, okay, para cada grupo funcional, para cada espécie, a gente vai ver o que é isso, os habitats preferenciais dessas espécies e as condições ambientais ou as preferências, o range de temperatura ótimo, o range de variável abiótica ótima para as espécies. Então, essas 4 informações, elas são primárias. Sem essas 4, você não consegue elaborar o modelo propriamente dito. Posteriormente, a gente tem uma série de outras informações opcionais que podem, eventualmente, entrar no modelo. A gente, infelizmente, não vai acabar detalhando devido ao tempo. Mas, por exemplo, a taxa relativa de habitats não ideais para a espécie, a própria vulnerabilidade de predação, a taxa de alimentação nesses habitats não ideais. Você tem as informações de migração ou de correntes, que também podem ser inseridas, bem como os custos relacionados nesse sentido à distância
o porto, ou para os portos, ok? Então, a gente vai tentar focar agora, particularmente, nesses dados aqui. Nesse sentido, é importante destacar que com as novas versões do EcoSpace, a gente tem a capacidade ou a possibilidade de trabalhar em diferentes formatos, ok? Isso acaba fazendo com que você tenha uma maior capacidade, uma maior possibilidade de inserir informações totalmente diferentes, ou novas informações mais interessantes, como produtividade primária, temperatura, salinidade, oxigênio, correntes, distribuição das espécies, bem como outros tipos de variáveis. Isso, anteriormente, não era possível, certo? Isso foi possível graças ao desenvolvimento de novas ferramentas ou configurações dentro do próprio modelo. Beleza? Então, normalmente a gente utiliza, acho que mais à frente eu coloquei isso, 3 formatos básicos, que são o CSV, o XYZ ou o ICE. A gente vai ver o que é o ICE no final. E com isso você acaba tendo esses 3 parâmetros básicos que podem ser derivados de imagens, seja NetCDF, ou seja raster, ou seja TIFF, qualquer imagem que seja caracterizada por presença de grid, onde cada grid contenha um valor. Então, é basicamente essas informações que você necessita como formato para incluir no EcoSpace. Beleza? Então, aqui só alguns exemplos. A gente tem basemap de habitat, de profundidade, de temperatura e de distância da costa. Esse aqui é um modelo, inclusive, exemplo do Christensen. Eu vou passar isso aqui para vocês depois. Se eu não me engano, acho que o Ronaldo tem até acesso, caso ele não tenha, eu passo para ele. Que é aquele do curso, inclusive, eu acho que no nome está Anchoa Bay, algo nesse sentido. Então, aqui tem alguns exemplos de como você acaba visualizando isso. Então, imaginem comigo que esse é um input de dados, seja o basemap de habitat, de profundidade, temperatura e distância da costa. No final, quando você gera o modelo output, você não vai ter uma visualização muito diferente do que você está vendo aqui, como layout no software, certo? Então, só o que está em preto e em cinza aí é terra, tá, pessoal? É land, tá? Daí o restante aí é água, propriamente dito, né? Explica um pouco o de profundidade, né? Vai ficando mais escuro, fica mais profundo, temperatura mais vermelho, mais quente. Explica um pouco de habitats, Alex, se for o caso agora ou mais para frente. Pode ser, eu posso pontuar aqui. Eu ia mostrar no software, mas eu posso pontuar aqui. Então, bom, se quiser mostrar no software, acho que fica melhor, né? Só para pontuar, no caso do habitat, cada coloração dessa distinta corresponde a um habitat específico. A gente vai ver no software como é que funciona. Nesse sentido, o que você tem de entrada é que cada grid desse corresponde a um número. Então, 1. Aqui seria 1. E assim sucessivamente, ok? Então, com isso, quando você vai olhar, quando tu insere isso no software, você tem valores de 1 para cada habitat. E aonde não tem esse habitat, corresponde a 0. A gente vai ver como é que funciona isso melhor lá, tá certo? Então, aqui eu não lembro de cabeça o que é cada tipo de habitat, ok? Mas você tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de habitats distintos. Aqui é um, aqui seria outro, aqui me parece outro também, aqui outro e aqui outro, ok? Então, são distintos tipos de habitats. Esses círculos que vocês veem aqui, normalmente eles representam portos, ok? No software, você consegue identificar a localização dos portos, ou de um porto específico. Beleza? No caso de profundidade, como o Ronaldo falou, as cores mais escuras, ou seja, daqui para cá, elas são a maior profundidade. Então, você vem da Terra, aqui seria a Terra, e aqui seria o oceano profundo, ok? Nesse sentido. No caso da temperatura, essa escala, ela acaba, eu não lembro exatamente se é a temperatura de fundo ou de superfície, tá certo? Nesse exemplo aqui, mas você tem temperaturas mais elevadas na região costeira, próxima à costa, e quando você vai para altas profundidades, ou profundidades mais elevadas, você tem uma diminuição da temperatura. E no caso da distância da costa, vai estar um pouco associado à profundidade, nesse mesmo sentido, embora seja um pouco diferente. Mas o que você tem é que essas zonas mais próximas, em cores mais claras, correspondem à zona costeira mais próxima à costa, propriamente dita, né? E você tem, a princípio, distâncias mais elevadas de cada grid para a costa, ok? Nesse sentido aqui.
Então, o ponto central, ele acaba sendo, essa região mais central, ela acaba sendo a que tem uma maior distância da costa. Por exemplo, em comparação a uma zona profunda, que está bem próxima à costa aqui. Beleza? A gente vai ver mais com detalhes isso no software, vai ser mais fácil mostrar de uma forma interativa, ok? Então, cada ponto desse aqui, cada grid desse, corresponde a um grid no final, que tem um tamanho específico. Nesse caso aqui, o grid, ele tem um tamanho de 20 quilômetros. Isso é definido dentro do próprio software, ok? Então, você pode trabalhar com um grid de 1 quilômetro, de 4 quilômetros, de 5, 10, 20, 30, 100. Isso vai depender da escala do seu modelo. Então, uma das coisas que você deve pontuar para definir o tamanho desse grid é exatamente a dimensão do teu modelo. Então, regiões muito pequenas, a gente já sabe que é um limitante para elaborar o modelo EcoSpace, o que eventualmente faz com que você não possa utilizar um grid tão grande, ok? Porque se você tem uma região muito pequena e um grid de tamanho muito elevado, você vai ter muito pouco detalhamento naquela região, ok? No entanto, como citado, quanto menor o grid, maior o número de grids que você tem no seu base map, e isso vai te gerar, ou vai necessitar, de uma maior quantidade de informações, ok? Então, o que é que acaba sendo inserido nesse grid aqui? É simplesmente uma tabela, ok? Isso aqui é do próprio software, a gente vai ver isso diretamente lá, mas ele acaba representando, tá vendo, profundidades. Então, 0 corresponde a onde seria terra, né? Profundidade 0, propriamente dito. E aonde você tem os valores, corresponde exatamente à profundidade. Alguém ia falar algo? O Lex, deixa eu perguntar uma coisa sobre o grid ainda, né? Sim. Normalmente, esses modelos EcoPass, EcoSpace, eles estão saindo em que grids, assim, você sabe de cabeça, mais ou menos? De cabeça não tem como te dizer. Deve ser 5 esses... São muito variados, porque isso vai depender da escala do modelo. Eu já vi modelos com grid de 10, de 8. O nosso mesmo do Brasil é com 4. 4, nossa. 4 quilômetros. Mas eu já vi modelos... que a gente fez, né, Alex? E aí o Yurun falou assim, não, tá muito grande, não precisa de tudo isso e tal. A gente tinha feito inicialmente um com, acho que 1.8, foi 1.4, com muito detalhamento, um refinamento muito grande. Mas ele acabou, primeiro, que estava muito pesado para rodar. E segundo, acabou caindo naquilo que é o mesmo sentido quando você tem que trabalhar no modelo de uma área pequena. Você não consegue ter movimentação, devido às limitações do modelo, de um grid para o outro. Mas, assim, é muito variável, eu não consigo te dizer um valor específico. Não, beleza. Mas, assim... Opa! Só uma pergunta, mas você vai testando, Alex, ou você simplesmente define e vai com ele? Porque eu imaginei assim, vou tentar, e dá muito erro, explodiu o modelo, não ficou bom. É muito tentativa e erro, é muito de você testar. Assim, o nosso, por exemplo, da costa do Brasil, eu me baseei nos base maps. Então, as informações de satélite que a gente tinha disponível para a região, tanto de temperatura como de produtividade primária, ela já tem um grid específico. Por exemplo, as imagens de satélite do SeaWife para o Brasil, para a região que a gente trabalha, se eu não me engano, tem um tamanho de grid de 5, eu acho que era 5, não, minto, eu acho que era 1 quilômetro, era 2 quilômetros, algo nesse sentido. Então, eu me baseei nesse, a princípio, para fazer. E aí a gente acabou eventualmente aumentando depois. Eu sugiro se basear no que você tem primeiro de variável abiótica. Então, se você tem base maps de temperatura, produtividade primária, quando você extrai isso dos databases online, né, quando você dá uma olhada nisso, você tem que ver qual o tamanho desse grid e tentar padronizar isso. Mas é muito tentativa e erro. Ou eventualmente, você acaba vendo no final como é que fica. No nosso, do Brasil, a gente gerou isso com 1.5, foi 1.8, e eu achei muito legal. Poxa, impressionante, está muito legal, tá... No final, meu computador não conseguia nem rodar. A quantidade de informações que saía era tanto que eu não conseguia mexer. E aí, quando a gente mostrou para o Yurun, ele falou, isso aí está muito detalhado e você vai acabar caindo na malha fina, entre aspas. O que seria a malha fina? Você vai entrar na limitação, uma das principais limitações do modelo, que é você não conseguir quantificar a migração de uma célula para outra. Mas é muito variado. Por nada. É muito variável de qualquer forma. Então, você tem desde 4 quilômetros até 20, 30, 40. Isso vai depender. O
O da Marta, por exemplo, do EcoOcean, se eu não me engano, ele está na ordem de 50, eu acho que é 50 quilômetros, algo nesse sentido. Ou é 50 ou é 100 quilômetros, algo nesse sentido. Não lembro exatamente, mas fica entre 50 e 100 quilômetros. Alguém levantou a mão? A Laiane. Fui eu, Alex. Oi, Eu Laiane. tô com uma dúvida, porque no caso dessa planilha aí, cada linha e coluna, né, que se encontram representa o valor de cada grid, né? Isso. Aí, então, nesse caso, a gente, quando for fazer um EcoSpace, a gente precisaria ter um valor, nesse caso aí de profundidade, para cada grid mesmo. Ou seja, se eu for usar a produtividade primária, tenho que ter para cada grid, temperatura, né? Isso. Aí a minha dúvida é, porque, por exemplo, nas minhas coletas, cada transect, né, que a gente ia fazer, a gente tem a coordenada geográfica e a gente coletou dados de profundidade, temperatura, oxigênio dissolvido, várias coisas. Aí, nesse caso, eu não teria como utilizar esses dados, teria que pegar de uma plataforma online que já traz mapeado esses dados, né? Porque os meios de coleta eu não teria, assim, para cada grid, no caso, né? Não necessariamente. Você pode interpolar. Essa é uma outra opção. Inclusive, no nosso, a gente precisou interpolar mais de uma vez para poder ajustar o tamanho do grid. Então, se tu tens informações local, né, seja in situ de produtividade primária ou de profundidade, tu pode interpolar. Interpolar é um outro mundo. Então, você precisa ter todos os preceitos básicos para poder interpolar e, com isso, você gera um mapa para colocar no EcoSpace. Qualquer variável, pessoal. Se vocês têm amostra com a cobertura, uma malha amostral boa, que seja possível interpolar com a qualidade boa, e no final, quando você fizer a correlação da sua interpolação do predict com o amostrado e for interessante, for boa, você pode aplicar diretamente no EcoSpace. Então, pode, Laiane. Tá bom. Essa interpolação, Laiane, é mais ou menos assim. Se você tem nesse pedaço do mapa aqui, você tem 20, né? 20 de temperatura, e aqui 22, aí tem algumas técnicas estatísticas, de geoestatística, que elas interpolam, né? Então, por exemplo, vai sair do 20, vai aumentando até chegar no 22, né? Então, é isso que o Alex quer dizer com interpolação. Por isso que as informações locais são legais, né? Você tem produtividade primária local em 2 pontos, 3, 4, então ele interpola para toda aquela área ali, até extrapola, né, Alex? Isso é. E aí é muito importante, quando você fala em interpolação, avaliar os dados. Então, você tem N algoritmos que fazem interpolação. De acordo com a disposição dos teus dados, tu vai usar um modelo ou outro. Exato, O modelo de verossimilhança, o Newborn, ele é utilizado quando você tem uma cobertura, uma malha de amostras bem uniforme. Por exemplo, o Kriging, você utiliza, dependendo do tipo, ordinal, universal ou eventualmente polinomial, ele vai variar de acordo com a disposição dos teus dados. Então, muitas vezes você tem dados muito dispersos ou concentrados uma parte em um ponto e uma parte em outro. E é para isso que a interpolação, os algoritmos distintos, cada um tem uma forma de cálculo distinta, são utilizados. Então, a gente acabou, por exemplo, no nosso, eu peguei um dado bruto de satélite, e eu acabei trabalhando em cima desse dado bruto, e acabei interpolando ou extrapolando os dados para poder refinar ele um pouco mais. Então, a gente acabou trabalhando bastante com o GIS para poder adaptar. No outro modelo mais costeiro, de Sirian, que provavelmente a gente vai tentar desenvolver na tese da Rafinha, praticamente tudo foi feito com base em interpolação, desde o mapeamento de fundo, e aí é uma coisa importante para se destacar, quando a gente for ver mais à frente, o Basemap de Habitat, dificilmente você vai ter disponível, então você vai ter que fazer isso, e isso é feito através de interpolação. Nesse caso, é um outro tipo de interpolação, que é uma interpolação categórica. É bem mais complexa. E essa interpolação, né, Alex, ela é feita fora do EcoPath, né? Isso, é tudo fora. Tudo fora. Tudo fora. Para isso, você pode utilizar o ArcGIS, o QGIS ou o R, que é normalmente o que eu acabo utilizando. Mas dá para fazer. Por isso que eu falei para vocês... Desculpe, o Léo ia falar algo? Sim.
Pode Sì, falar. Alex, dúvida em termos de entender a lógica aqui e também da malha fina, né, com essa parte de limitação de cálculo. O que eu queria entender era o seguinte, tá, por exemplo, aqui vemos essa matriz, né, que tem 20 por 20, então são, digamos, 400 total de células, né, de grid. Entendo, então, que, por exemplo, não sei, digamos que, então, esse é o máximo, o que limita o modelo é o número dessas células. Eu entendo, então, que quando você estava falando, ok, o tamanho da célula deve ser como mínimo 1 quilômetro. Mas, assim, o que eu pergunto é, tá, mas se eu tenho um lago, tipo um lago, tá? Um lago no qual eu posso pensar que esse lago pode ser dividido em 400 células de 500 metros por 500. Isso não geraria, ao final, eu vou reduzindo o tamanho dessas células de menos de 1 quilômetro e continuo mantendo, digamos, esse número máximo que não faz que o modelo trave. É possível ou de alguma forma o EcoSpace trava no sentido de que usa quilômetros e não permite passar a uma escala diferente? Não, é possível. É possível, sim, você consegue fazer. Como eu disse, o principal limitador que vai estar relacionado com o tamanho do grid vão ser as taxas de dispersão. A gente tem os defaults do próprio software, que é 333, se eu não me engano. Mas essas taxas de dispersão elas podem ser calculadas. Só que para isso você tem que gerar um outro tipo de dados, um outro tipo de estudo, mas é possível. Refinando a taxa de dispersão, aplicando a taxa de dispersão mais restrita, tu pode eventualmente fazer com que teu modelo ele acabe se tornando mais refinado, mais detalhado. Em relação ao tamanho ou a limitação com a quantidade de grids, no exemplo que eu falei do Brasil, a gente acabou utilizando inicialmente, se eu não me engano, deu 36 mil ou foi 45 mil grids quadradinhos, né? E funcionou, como eu disse, funcionou. Eu não fazia no melhor computador possível. O meu computador ele é um computador Dell simples, então ele tem seus limitantes. Mas eu conseguia rodar no final. Chegou um momento que eu acho que ele acabou cansando, que eu não conseguia mais gerar nenhum tipo de simulação. Mas dava para rodar, tá certo? Então, nesse sentido, o interessante dá para se fazer, primeiramente, com escala abaixo de 1 quilômetro, isso é possível fazer, não tem problema. Você consegue inserir isso no software, não tem problema algum. Mas, para isso, você precisa avaliar muito bem as taxas de dispersão, para ver se o teu modelo não vai, eventualmente, te dar uma resposta meio maluca. Eu posso te dar um exemplo do modelo da Costa, que eu estou fazendo junto com a Rafa, como eu falei. É uma área bem pequena. Inclusive, eu acho que vai ser... Na verdade, esse modelo já é um dos menores do mundo em área. Acho que é bem semelhante um pouco ao seu modelo lá do Atoll. Não é tão grande, né? Então, com isso, a gente tem uma restrição de área de extensão do modelo muito, muito clara. Então, a gente vai tentar trabalhar muito nas taxas de dispersão para tentar fugir desse limitante. Da taxa de dispersão, de movimentação da espécie de um ponto para o outro não ser muito maior do que o que tu tem como área modelada, que no final acaba sendo o principal fator. No final, a taxa de dispersão é bem simples. Espécimes pelágicas, elas têm uma capacidade de movimentação bem maior, na ordem desses 300 quilômetros, eu não lembro a outra unidade, a gente vai ver mais à frente. Quando você vai para organismos sésseis, organismos bentônicos com movimentação mais limitada, essa taxa baixa para 3, por exemplo, 3 quilômetros pela outra unidade que eu não me lembro. Mas isso é ajustado. Alex, nesse sentido, então, agora pulei aqui entendi, ou seja, não é que cada célula tem como máximo 4 taxas de dispersões, tipo, porque o que o problema é que em cada célula tem todo o grupo de espécies com cada uma a sua taxa de dispersão, por isso que se multiplica e gera o... Isso, exatamente. Você tem taxas de dispersões individuais para cada recurso, que tu pode ajustar. É livre, você pode botar o quanto você quiser. 1,5, 2,3, isso é bem livre. Agora, para isso, você precisa ter estimativas. Normalmente, a gente utiliza os defaults que foi definido, inclusive, pelo Christensen e por outros autores. Mas tem estudos recentes
que mostram como calcular a taxa de dispersão. Isso é possível. Isso não quer dizer, Léo, que você pegue, por exemplo, um organismo bentônico, que o default é 3, e tu coloque 1,5, ou tu coloque 2, tentando ajustar o teu modelo. Isso faz parte do ajuste, tem que lembrar. Assim como a vulnerabilidade. O que é que a gente faz com a vulnerabilidade? Você tenta ajustar de acordo com a intensidade do efeito top-down, do efeito predador que tu tem na cadeia, para que, de uma forma, o teu modelo se ajuste melhor. A taxa de dispersão é semelhante. Você consegue ajustar ela é contínua, ela não é categórica. Então, tu pode botar o valor que tu quiser, dentro do limite, claro. Sim, obrigado. Por nada, precisando é só falar. Então, nesse sentido, a gente tem exatamente esse layer aqui, né, essa matriz. E no final, a gente vai acabar trabalhando muito com matriz no EcoSpace, beleza? Um outro dado, esse aqui é um exemplo, né, do Basemap de profundidade, ok? Eu vou mostrar mais detalhado no software, para a gente não perder tanto tempo. Um outro tipo de informação que pode ser inserido, como eu citei antes, é os dados de pesca. Então, como é que a pesca ela acaba sendo inserida nesse modelo? Como eu citei, a pesca, propriamente dito, ela acaba sendo avaliada no modelo como custo de pesca, ok? Ou como valor de desembarque, que vai ser obtido do modelo base. Então, o landing, você consegue do modelo base. Como é que o modelo base vai conseguir relacionar um valor unitário com um grid que eu tenho lá? O modelo EcoPass, EcoSim, EcoSpace, no final, eles são modelos integrados. Então, assim como você consegue fazer um proxy, por exemplo, da mortalidade total de acordo com a biomassa, ou da mesma forma que o modelo consegue estimar um parâmetro que você não adicionou, ele consegue relacionar aquela espécie, aquele ambiente específico, aquela distribuição de profundidade, tipo de habitat e o valor inserido nela. Então, no final, os valores que tu tem do modelo base funciona como identidade da espécie para dentro de cada grid, ok? Então, nesse sentido, a pesca ela é avaliada exatamente por esse custo. Então, o esforço de pesca total, ele pode ser obtido a partir do EcoPass e EcoSim, né? Mas é sempre baseado de acordo com esse custo de pesca. Além disso, o esforço de pesca, a gente vai ver, ele acaba sendo estimado, de certa forma, pelo EcoSpace. Então, no final, o que você tem é que o esforço de pesca é um output ainda. Então, isso está sendo desenvolvido para tentar incluir a espacialização do esforço de pesca. E quando eu falo de espacialização em esforço de pesca, o que seria esforço de pesca? Seria número de embarcação, número de anzóis, ou eventualmente algum outro tipo de esforço, ou de unidade de esforço, certo? Quando a gente for olhar lá no modelo, o modelo estima um esforço de pesca que é baseado exatamente nisso aqui, que é citado aqui. Ele acaba sendo proporcional ao ganho de explorar cada célula. Ou seja, você tem um valor de captura, de landing, que você define lá nos modelos anteriores. E de acordo com esse modelo lá definido, quando você tem a distribuição de biomassa, você também tem a distribuição de captura. Então, por exemplo, o arrasto, vamos supor, ele explora uma espécie X, principalmente sobre o fundo de lama. Então, vai se gerar um mapa de esforço do arrasto no fundo de lama. Vamos supor que o arrasto atue especificamente no fundo de lama. Então, você vai ter uma relação da biomassa dos recursos naquele fundo de lama e o quanto o arrasto tira de biomassa daquele fundo de lama. Então, dessa forma, ele acaba fazendo um proxy do que seria o esforço. Obviamente, isso não é igual. O esforço e a captura são coisas distintas. Então, ele acaba funcionando como um proxy, mas não necessariamente como um esforço de pesca. Isso é definido por aqui. A gente vai ver mais lá. Mas aqui você tem a opção de definir, aqui, aonde a frota ela vai acabar atuando de acordo com o habitat que você define lá, ok? Então, nesse caso, a gente tem 4 tipos de habitats. O habitat costeiro, de areia, de rocha e o de profundidade. E você tem diferentes tipos de frota. Então, no caso, por exemplo, das pescarias de camarão, elas atuam, esse tipo de frota atua nos habitats costeiro e de areia. Diferentemente de outros tipos de pescaria, como as redes de espera, né? Os cercos, eles acabam atuando em areia, em rocha e nas zonas de profundidade. Okay? Dessa forma, o modelo consegue, no final, definir aonde a pesca, aonde esse tipo de frota ela vai estar distribuída ao longo do teu modelo. Beleza?
É a melhor informação possível? Não, não é a melhor informação possível, mas é um proxy do que você eventualmente iria visualizar dentro desse ambiente. Ok? Então, nesse sentido, isso acaba combinando as informações de custo de pesca, que é uma outra informação que pode ser associada, a distribuição das espécies-alvos e o seu valor correspondente à biomassa, principalmente, bem como as restrições à pesca, considerando as áreas marinhas protegidas e os habitats, que a gente vai falar as áreas marinhas protegidas mais lá, mas a gente pode visualizar aqui, de certa forma. Você pode definir zonas de proteção, nesse caso aqui, proibindo ou não uma frota de atuar nessas distintas áreas de proteção. Então, aqui você tem uma zona costeira e um outro tipo de região. Então, nesse caso aqui, você proíbe o arrasto de estar atuando na zona costeira específico, né? E essas áreas de proteção, elas podem ser em qualquer formato, sobre qualquer dimensão. Quem define é você. A gente vai ver no exemplo do Brasil como é que funciona isso. Além disso, isso pode ser definido de acordo com o tempo. Então, tu pode definir, para quem trabalha com pescarias de arrasto, definir períodos de defesa. Então, tu pode proibir a pesca de arrasto, por exemplo, muito próximo à costa, nos períodos de março a julho. Mas nos outros meses estaria funcionando, você poderia pescar. Isso é possível de fazer. Beleza? Alex, Opa, bom dia. Eu fiquei com uma pergunta. Posso falar? Por exemplo, Alex, se eu for monitorar espécies no estuário, né? E essas espécies têm mobilidade, ficam naquele movimento, né? Para dentro do mar e voltando no sentido rio. E aí teria como eu fazer uma previsão da distribuição espacial delas usando o EcoSpace, nesse caso. Seria isso? Sim, você Pergunta poderia... assim, bem como leigo, né? Porque realmente eu estou entrando nesse universo todo agora, né? Então, Não, sem fiquei problema. com essa dúvida. Você poderia sim, mas considerando essa taxa de transporte de biomassa quase que diária, você provavelmente precisaria inserir dados de migração. E quando você fala em dados de migração, você fala principalmente em dados de corrente ou de fluxo de água. Então, se você consegue quantificar isso, então consegue estimar, propriamente dito, o quanto de uma espécie migra de um local para o outro. Isso é possível fazer sim. A gente vai ver rapidamente, eu vou mostrar como é que, inclusive, adiciona corrente no modelo. Mas é possível fazer, beleza? Você consegue com informações adicionais. Então, neste sentido aqui, a gente tem que o esforço, a distribuição do esforço, ele pode ser um simples, uma informação baseada na economia, propriamente dito, como custo. Então, a gente tem um artigo bem legal aqui, de 2018, da Bárbara Bauer, que ela acaba definindo, mostrando como quantifica esse dado de custo da pesca espacial, e essa informação ela é eventualmente inserida no EcoSpace. Okay? Então, nesse caso aqui, na da Bárbara, e assim como normalmente as informações de custo de pescaria são inseridas no EcoSpace, elas são baseadas, sobretudo, na distância do porto. Ou seja, quanto mais distante do porto você está, teoricamente, mais alto é o custo de uma pescaria. Okay? Normalmente é nesse sentido que o modelo acaba trabalhando. Obviamente, provavelmente alguns de vocês devem estar pensando, poxa, eu não consigo adicionar aquele esforço espacializado que eu tenho. Pois é, eu também adoraria, eu gostaria de fazer isso. Mas, infelizmente, ainda é um limitante do modelo. Você ainda não consegue adicionar a espacialização temporal para poder, desse esforço de pesca, né? Novamente, esforço de pesca é número de anzóis, número de dias de pesca, horas de pesca e assim sucessivamente, dentro do modelo. Infelizmente, ainda não. Mas você tem a opção de adicionar o custo. Confesso que são poucos os modelos que têm a capacidade de conseguir inserir esse tipo de informação no modelo. É muito, às vezes, complexo você definir esse custo específico especificamente, né, da pesca. Primeiro, você precisa ter uma estrutura de portos ou de pontos de desembarque bem características e, principalmente, você ter dados espaciais da pesca. Ou seja, como é que tu vai quantificar a tua pescaria, ok? Para isso, tu precisa ter uma espacialização dela, saber aonde a frota atua. Se tu considerar o Nordeste do Brasil, por exemplo, você tem uma pescaria extremamente difusa. Você não tem pontos característicos, você tem portos a cada algumas dezenas de quilômetros de distância. Normalmente portos que não são nem oficiais. Então, como é que tu consegue quantificar isso? Dificilmente você consegue.
Além disso, o uso do habitat para pesca nos ambientes costeiros do Nordeste, eles não são muito bem definidos. Para algumas frotas, sim, mas para outras, não. Um outro ponto crucial nesse sentido, que alguns podem eventualmente vivenciar isso, é o fato de você, muitas vezes, não saber nem quantas embarcações ou quantos pescadores você tem em determinada região, o que acaba dificultando, muitas vezes, a estimativa desse tipo de parâmetro. Beleza? Eu vou estar passando esse artigo para vocês também, assim como alguns outros. Eu vou finalizar uma pastinha, não tem tudo ainda, e vou passar para vocês, para, se caso tiverem interesse, dar uma olhada. Beleza? Então, isso foi rapidamente alguns dos inputs no EcoSpace. Passei rápido, mas a gente vai olhar com mais detalhes no software, certo? Só uma dúvida, Ronaldo, eu tenho até às 11h30, como é? Isso. Perfeito. Você agora vai para o software? Não, ainda tenho algum materialzinho, acho que a gente termina de 10h30, você normalmente dá um intervalo, né? Isso, 10h15, 10h30. Pronto, perfeito. Aí a gente para um tempinho e depois eu volto direto para o software. Okay? Tá, até 11h30. Agora é muito mais rápido. A parte final é o estudo de caso do Triatlas, então vai ser mais tranquilo. Tá. Então, como é que a gente acaba ajustando o nosso modelo? Após inserir aquelas informações, como é que tu acaba ajustando isso dentro do próprio... Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu só me guiar. Peraí, que eu me perdi aqui no slide. Então, você tem 3 elementos principais, como citados anteriormente. Eu encontrei agora aqui na apresentação. Você tem as respostas ambientais, as environmental curves. Você tem os habitats preferenciais e você tem as taxas de dispersão. Então, a gente vai passar rapidamente por cada uma dessas, né? Então, as curvas ambientais, eu não vou detalhar muito bem elas, porque já deve ter sido bem pontuado dentro do curso. O que basicamente acontece é quando você tem um drive ambiental, um mapa de drive ambiental, seja temperatura, seja salinidade, oxigênio, produtividade primária ou algum outro tipo de driver ambiental, você usa uma resposta, uma função de resposta, que normalmente é delimitada por uma curva, seja uma curva polinomial, seja uma curva, seja em um formato trapezoide, seja em qualquer tipo de curvatura, mas que denote, o que mostre o ponto específico na qual a espécie ela vai ter o ideal para poder utilizar aquele drive, aquela variável abiótica. Então, quando você relaciona esse drive map com essa função de resposta, você acaba por definir a capacidade da espécie de utilizar o ambiente, ok? De como ela vai acabar utilizando isso nesse sistema. Isso deve ter sido pontuado anteriormente, mas no final o que é feito é, você tem esse range de, por exemplo, temperatura e o seu mapa, nesse caso. É semelhante um pouco ao EcoSim, tá certo? A diferença é que no mapa você tem valores de temperatura, você tem valores de profundidade, e o que se faz, aplica-se essa função sobre esse mapa. Ou seja, você tem uma função que relaciona a profundidade ou a temperatura com a probabilidade de distribuição da espécie, ou o ótimo da espécie. Então, nesse sentido aqui, se a gente olhar essa curva, a gente vai ver um exemplo rapidamente depois, você tem esse elemento aqui, ou essa zona, na qual a espécie, ela teoricamente tem uma maior afinidade com essa variável abiótica. Então, se pega os valores nesse drive maps, você aplica nessa função e você acaba estimando qual seria a capacidade dessa espécie explorar esse ambiente baseado nesse drive. Okay? É basicamente isso que você tem. Ou seja, nesse exemplo aqui, em ambientes para um driver X, nessa zona daqui você provavelmente vai ter uma afinidade muito menor da espécie com esse drive, em comparação a essa faixa daqui, desse círculo, onde provavelmente você vai ter uma afinidade maior. Quer falar algo, Ronaldo? Não, é que isso lembra que o Leonardo falou, né, sobre a environmental response. Na verdade, isso espacializa, né? Isso. E você não tem só uma variável, você tem aquele conjunto, né, multidimensional do nicho de Hutchinson, né? Então, isso é bem bacana, que dá uma dimensão bem jóia, assim, para um realismo, né? O uso da teoria ecológica, né? Isso. Bem interessante para o modelo.
E no final, a informação que você adiciona no EcoSim é a mesma informação que você vai usar no EcoSpace. Então, quando você define lá as suas curvas de resposta ambiental, no EcoSim, ela é automaticamente utilizada no EcoSpace quando você indica qual é a curva corresponde a cada espécie. Então, isso é calculado para cada espécie, para cada driver ambiental que eventualmente você tiver uma resposta, uma curva de resposta, ok? Então, um exemplo básico aqui, a gente tem para Micropogonias fournier, então você tem esse aqui é profundidade, ok? O layer de profundidade, ou seja, essa zona mais externa aqui, não está ficando tão claro, mas acho que dá para ver. Ela é mais profunda e essa zona mais clara, branca, ela é mais rasa, ok? Então, nesse sentido, quando você aplica essa curva-resposta nessa espécie em si, você acaba estimando a capacidade que essa espécie tem de utilizar esse habitat. O que isso quer dizer? Que no ponto mais vermelho, né, onde é mais intenso, a espécie tem uma maior afinidade com a profundidade, ou seja, ela se distribui principalmente nesse limite de profundidade. Alguém quer falar algo? Aí é só para deixar claro, né, que é a costa do Nordeste, né, pessoal? Isso, Ali é a esquininha do Rio Grande do Norte, ali em cima. O cotovelo. É. Bem, e com isso você acaba tendo esse primeiro, que eu já considero um primeiro output. No final, se vocês olharem, tem alguns artigos EcoSpace que foram publicados em anos atrás, mas ainda hoje você vê isso baseado apenas nisso aqui, baseado na capacidade que você tem de avaliar a probabilidade de distribuição da espécie no ambiente. Ok? Deixa eu só me encontrar novamente aqui no slide. Então, nesse sentido, você acaba dessa forma tendo uma quantificação da probabilidade de distribuição dessa espécie. Então, uma coisa que deve ser pontuado aqui é muito cuidado com o uso de múltiplos drivers. Então, não é todo driver ambiental que vai te dar uma boa resposta ambiental. Uma boa resposta, você muitas vezes não vai acabar tendo, por dois motivos. Uma, que pode ser o fato do seu driver não ter uma variação tão grande na área estudada, e a outra é o fato de a distribuição da sua curva de resposta não apresentar um detalhamento, um refinamento bom, suficiente para poder ser aplicado nesse driver específico, ok? Então, nesse sentido, se vocês observarem aqui, ó, no caso, para a temperatura, nesse mesmo exemplo, o que isso aqui quer dizer? Provavelmente o Léo e o Ronaldo já mostrou essa pequena caixa de software. Você tem essa função de resposta de temperatura, ok? Que está por essa linha. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Nessa linha, acho que é um amarelo, né? Mais ou menos. Você tem a média do driving, que seria a média da temperatura do teu. Exatamente do teu dado que tu está lá, né? E, eventualmente, o seu dado. O seu dado é esse cinza aqui. O que é o seu dado? O seu dado é exatamente o layer, o nosso layer de temperatura, que é esse que está aqui. Então, no final, o que é que isso aqui acaba me mostrando? Um range de temperatura para essa espécie em específico, de aproximadamente 15 a, sei lá, 33 graus, vamos supor, seria o máximo, ok? O que seria o ótimo? Em torno, vamos supor, de 18 graus aqui e mais ou menos uns 20, sei lá, 28, 29 para cá. Toda essa área que está aqui, ó, é uma área ótima, de resposta ótima para a espécie, ou seja, ela tem uma afinidade de 100% com esse range de temperatura aqui. O que isso quer dizer, muitas vezes, é que, nesse caso, para essa espécie, a variação que tu tem do teu layer de temperatura, ok, ela é muito restrita em comparação ao range de temperatura que você tem para a espécie. E no final, quando você vai olhar, você não tem uma resposta ambiental a isso, porque o seu limite do seu base map, ele é mais restrito do que o seu limite, a sua caixa de ótimo de temperatura para a espécie. É nesse sentido um pouco que deve se pensar. Então, muitas vezes, a utilização de vários drivers, eles são condicionados, deve-se tomar muito cuidado, ok? Porque nem todos vão te dar uma resposta muito boa. E isso é muito pontual, você precisa avaliar caso a caso. Beleza? Então, esses aqui são alguns exemplos de environmental response, como você avalia isso. O outro ponto crucial nesse sentido de ajustar o modelo é exatamente o uso do habitat.
ok? Então, o uso do habitat, o habitat preferencial, ele normalmente é definido ou baseado em informações disponíveis da própria espécie, seja em literatura ou eventualmente em algum database open access, ok? E principalmente com a ajuda e com a colaboração de pessoas que têm conhecimento sobre a biologia e a dinâmica da espécie no ambiente, ok? Então, o que você acaba fazendo com esse valor, com esse habitat preferencial, no EcoSpace ele acaba variando entre 0 e 1 para cada tipo de habitat. E você pode ter sobreposição ou overlap de habitat nesse sentido, ok? O que anteriormente você não conseguia no modelo EcoSim, modelo tradicional, beleza? Então, com isso, você acaba fazendo ou identificando na espécie que ela pode utilizar uma fração de 0, ou seja, ela não tem distribuição ou afinidade com aquele tipo de habitat, até 1. Ou seja, essa espécie ela se distribui em 100% daquele tipo de habitat. Uma coisa importante a se pontuar nesse sentido é que essas taxas de habitat, elas não devem ou não necessariamente somam 1. Porque isso, como citado, você tem a definição para cada tipo de habitat. O que isso quer dizer? Vamos olhar esse exemplo aqui. Deixa eu só... Vocês conseguem ver minha mãozinha, né? Ou é impressão minha? Me confirme, por favor. Não estamos conseguindo, não. Então, Os seus traços vermelhos a gente consegue. deixa eu botar aqui. Aliás, a gente queria saber que software que você está usando para dar essa palestra aí, viu? O PowerPoint. Mas como que você faz dar zoom em PowerPoint? Quando você passa o mouse no canto esquerdo do slide, aparecem umas opções. Aí tem uma lupa, mesmo? você pode fazer isso, você pode apagar, você pode botar esse laserzinho aqui, esse laser. Nossa, não sabia disso, depois vou procurar direito, então, obrigado. Nada. Então, eu marquei aqui só para a gente dar uma olhada, o que isso quer dizer. Você tem, nesse exemplo, vários tipos de habitats, ok? Então, com isso, essa primeira espécie aqui, o Holocentros, ela apresenta, só um minuto, esse tipo de habitat aqui, ó, eu vou só marcar para depois dar um zoom para a gente ver. Deixa eu ver um outro aqui. Então, nesse tipo de habitat, então você tem o habitat de lama. O habitat de lama, ele corresponde a uma área X, ok? Eu não sei qual é uma área qualquer, dentro do nosso modelo. Dentro dessa nossa área qualquer de lama, essa espécie, essa primeira aqui, em lama, ela apresenta uma distribuição em 5% dessa área de lama, ok? Diferentemente do ambiente de rocha, ou do ambiente consolidado, que tem uma área X também, uma área Y qualquer, na qual essa espécie apresenta distribuição sobre toda a área de rocha do nosso modelo. É mais ou menos assim que funciona. Não é uma soma de proporções, é dentro de cada habitat. Isso é o grande diferencial do modelo EcoSpace atualmente comparado ao modelo tradicional, porque antes você só tinha a possibilidade de dizer o quê? A espécie está em lama ou está em areia. A espécie está em cascalho ou está em recife. E ponto. Você não conseguia quantificar isso. Com isso, você consegue fazer uma série de overlaps entre as diferentes áreas de distribuição da espécie. E isso acaba te dando um refinamento muito maior. Novamente, só para pontuar, se ficou dúvida para alguém, essas informações elas são baseadas na literatura, baseada principalmente na ecologia, biologia das espécies, ou eventualmente com o uso de alguma pessoa, algum pesquisador que tenha muito conhecimento na espécie. É possível estimar isso através de estudos? Sim. Para isso você precisa de trabalhos com a distribuição muito boa da espécie, um bom mapeamento de fundo e os modelos de nicho, por exemplo, que não são os mesmos que a gente vai ver aqui, eles podem acabar estimando essa proporção por habitat, certo? Beleza? Então, nesse sentido aqui, se a gente der uma olhada, esse caso aqui, ó, o mesmo da Micropogonias furnieri, o que alguém levantou a mão? A Laiane. Fala, Laiane. Eu de novo. Alex, só para confirmar, então, no caso, essas informações do habitat e todas aquelas informações ambientais de temperatura, range de temperatura, profundidade que a espécie vive, enfim,
a gente precisa ter essas informações para todos os nossos compartimentos, né? Sim, sim. Assim, não necessariamente. Você, por exemplo, o nosso modelo da costa, a gente não tem a resposta ambiental, os environmental curves, para todas as espécies. Por exemplo, o habitat, a gente, para algumas, não tem. Então, a gente coloca como 1 no final. Você pode não ter todas as informações. É o ideal? Não. O ideal é tu ter todas as informações. Mas a gente acaba não tendo. Isso é uma outra limitação, tá certo? Mas que não impede de você rodar o modelo. Beleza? Beleza. Então, nesse sentido aqui do habitat, você tem exatamente isso que a gente acabou vendo anteriormente. Ela não vai estar aqui em micropogônias, mas para cada tipo de habitat desse, você tem uma distribuição específica de proporção da espécie, né? De 0 a 1. E isso acaba mostrando a afinidade dessa espécie com o tipo de habitat específico. Então, nesse caso aqui, vamos dar uma olhada rápida. Se eu não me engano, aqui é a areia, o azul clarinho e o azul escuro é areia e areia lamosa, se eu não me engano. Então, no outro gráfico do lado, no plot do lado, quem está em vermelho tem a maior afinidade, ou seja, 1. A espécie tem 100% de afinidade. O que esse gráfico, esse plot quer nos dizer é que a espécie, essa em específico, ela tem uma distribuição muito ampla no ecossistema. Cores, sejam elas mais vermelhas, acabam mostrando exatamente isso, uma maior proporção, uma maior probabilidade de distribuição em todos os habitats. Por que é importante? A gente vai ver isso agora, porque é importante você ter o habitat e você ter a environmental curve, ok? Por causa disso aqui, ó. Então, você acaba tendo duas informações distintas, ok? Se vocês se recordarem, a gente vai dar um zoom aqui. No caso da profundidade para essa espécie, essa aqui era a distribuição. Então, se você não tem os dados de habitat, você pode utilizar apenas a environmental curve, ok? É possível, sim. Mas você vai ter essa distribuição, essa probabilidade de distribuição da espécie. Quando você utiliza o habitat, você tem um outro tipo de informação. E essas duas informações em conjunto, elas vão fornecer exatamente isso aqui. Um refinamento maior, tá vendo? De detalhamento da distribuição, a probabilidade de distribuição dessa espécie dentro da nossa área modelada, que acaba sendo definida aqui. Então, muitas vezes, a profundidade, os drivers ambientais, eles acabam sendo mais grosseiros no sentido de distribuição das espécies, quando você não tem curvas de resposta ambiental muito bem definidas, e os habitats acabam vindo para tentar refinar mais isso. Beleza? Então, uma outra coisa importante, a gente já vai chegando perto já de finalizar. Vamos fazer um intervalo, Alex? Pode ser, pode ser. Você tem mais quantos slides aí? Para terminar o modelo, eu acho que mais uns 10. Qualquer coisa eu deixo o estudo de caso para lá. E a gente vai direto para o software, que eu acho que vai ser mais interessante. Porque daí a gente podia fazer o intervalo, então, né? E daí essas coisas você poderia, quem sabe, explicar lá. Será que dá? Sim, sim. Daí você tem uma hora junto com o modelo. Pronto, pode ser. Pode então ser? A gente para agora? Para agora e volta às 10h30, pode ser? Pronto, beleza, tranquilo. Por mim, eu vou parar de gravar e quando a gente voltar, por favor, lembrem aí da gravação, tá? Porque assim a gente quebra a aula, fica melhor. Ontem a gente esqueceu de fazer isso. Beleza. Tá bom. Obrigado por enquanto. Eu vou ter que entrar numa outra reunião rapidinho aqui também. Beleza. Valeu.